Boa tarde. Neste Dia do Trabalhador queremos olhar a realidade laboral e a condição de quem exerce a sua profissão. Entre nós, José Paixão, coordenador nacional da Liga Operária Católica, com quem iremos conversar logo após os temas da atualidade religiosa que hoje destacamos. O Papa Francisco recordou na sua audiência geral a recente canonização de João XXIII e João Paulo II com uma saudação particular aos peregrinos polacos. Saluto cordialmente i connazionali di San Giovanni Paolo II. La testimonianza della sua fede, della speranza e della carità e dell'affidamento alla Divina Misericordia rimane in noi in questi giorni particolarmente viva. La sua intercessione sostenga la vita delle buone intenzioni di ciascuno di voi, le preoccupazioni e le gioie dei vostri cari, lo sviluppo e il sereno futuro della Chiesa in Polonia e di tutta la vostra patria. Nas comemorações da Revolução dos Cravos, a Igreja recorda os factos e os protagonistas da altura. 40 anos depois, um olhar sobre o panorama religioso da época. 40 anos depois da Revolução de Abril, o Portugal de hoje sofreu alterações no seu panorama sociológico e religioso. Para comemorar este acontecimento emblemático da história da Igreja Portuguesa, realizou-se recentemente um congresso no Teatro Dona Maria II, em Lisboa, sobre a Revolução e as mudanças que surgiram depois de 25 de Abril de 1974. A institucionalização do catolicismo, essa é que é diferente, ou seja, quando nós reparamos o que era o índice de casamentos na altura e o que é o índice de casamentos ou de não casamentos hoje, a maneira de se viver, de se conviver, tudo isso aí é muito diferente, porque entretanto tivemos o grande impacto de uma nova modernidade e sobretudo a chamada pós-modernidade, que acentuou muito mais o indivíduo, as escolhas subjetivas, a preponderância da sensibilidade, o mínimo resguardo administrativo e político, isso é que é diferente. A forma da Igreja estar na sociedade portuguesa também sofreu alterações, porque o número de sacerdotes é menor e a geografia diocesana foi aumentada com a criação de novos territórios eclesiais. O que é interessante verificar é que, por altura do 25 de Abril e antes do 25 de Abril, já também resultado da reflexão do Concílio Vaticano II, 10 anos antes, entre 62 e 65, a Igreja era mais tomada como povo de Deus, não apenas como aquilo que diziam os senhores bispos ou os senhores padres, mas o conjunto dos cristãos, e isso ia crescendo, não é? E também a ligação da Igreja às questões sociais, políticas, mesmo nos pronunciamentos do Episcopado, acabam por ser muito mais insistentes. No período que antecedeu e logo após o 25 de Abril de 1974, a Igreja também teve os seus protagonistas. O patriarca da altura, Dom António Ribeiro, e também Dom Manuel Falcão deixaram o seu cunho pessoal em vários documentos do Episcopado português. Não esquecendo o protagonismo que continuava da parte dos anteriores, o cardeal Segeira já era resignatário em 71, Dom António Ferreira Gomes continuou bispo do Porto até 82, ia ter um papel muito interessante depois da Revolução, lembrando sempre que se a Revolução tinha sido feita para conseguir uma vida democrática, não podia esquecê-lo e tornar-se outra coisa. Foi muito importante essa reflexão. Agora, o protagonismo na Conferência Episcopal começa a ter outras figuras que são de gerações mais recentes. Era o caso do cardeal Ribeiro, que tinha nascido em 28. Não é? Portanto, os documentos de antes e depois da Revolução que a Conferência Episcopal produz, e todos os bispos assinam, têm sobretudo essas duas autorias. Esta carta que eu referi, onde já parece que está esboçado o programa da democratização do país, Carta Pastoral de 1973, é da autoria do Dom António Ribeiro, que era então um jovem patriarca de Lisboa, tinha 45 anos. E depois o documento subsequente à Revolução, que é a Carta Pastoral de julho de 1974, é da autoria de Dom Manuel Falcão. Não é por acaso que estas coisas acontecem. Portanto... Passados 40 anos da Revolução de Abril, os ideais ainda se mantêm, mas necessitam de ser aperfeiçoados. São ideais que na altura já fervilhavam e que a pouco e pouco foram conseguidos. Agora têm que ser constantemente não só defendidos, como promovidos para ir em frente, quer no quadro português, quer no quadro da Europa, porque hoje em dia as coisas não se resolvem apenas no plano nacional. Nas comemorações dos 40 anos do 25 de Abril, a Igreja também foi chamada a intervir
e também teve os seus protagonistas. A situação nacional e internacional é preocupante. Quando se celebra o Dia do Trabalhador, os empresários cristãos reafirmam os valores da doutrina social da Igreja. O plano de ação da Associação Cristã de Empresários e Gestores para este ano vai incidir numa nova cultura de gestão e de liderança das empresas. Na sua Assembleia Geral, realizada recentemente, os membros desta organização católica sublinharam que é essencial ter presente os valores da doutrina social da Igreja. Construindo à volta da ASES e dentro da ASES uma comunidade de líderes empresariais que seja uma referência para a sociedade portuguesa e transformá-la através do testemunho de vida alinhado com a doutrina social da Igreja destes empresários. O amor como critério de gestão é o lema da Associação Cristã de Empresários e Gestores, uma diretiva que entrou nas veias da organização, um mandamento enraizado no Evangelho. A ideia do amor, o princípio do amor, toda a gente o tem. Agora, quando a palavra aparece com a sua carga, inclusive é de sentimentos, não é? Perturba os gestores e os líderes empresariais, perturba-me a mim. E por isso achamos que é realmente um grande desígnio para a liderança empresarial em geral, para a sociedade portuguesa e para o nosso futuro coletivo. Este lema só tem validade se for colocado em prática. Uma forma de exercer a justiça social e criar melhores relações laborais. O amor, como a ASES tem dito há muito tempo, passa por pagar o salário mínimo máximo que as empresas possam pagar. E há uma zona na vida empresarial que é uma zona cinzenta. Há sempre risco na vida empresarial. Se nós que lideramos empresas estamos sempre entendemos o risco como um perigo e por isso procuramos fazer um constrangimento dos custos permanente por causa dos riscos empresariais no seu todo, estamos a proceder erradamente. Portanto, as empresas que podem pagar, devem pagar muito acima do salário mínimo nacional. Sem esquecer o lado racional e a sustentabilidade da empresa, os empresários cristãos devem tomar opções generosas com os trabalhadores. Em tese, seguramente, porque não sei como é que se vive com 485 euros. É realmente um salário de pobreza. E por isso nós alegramos-nos com essa ideia, embora achemos que ela, nos casos concretos, deve ser ponderada com cuidado, porque pode mesmo levar pequenos negócios a se sobrarem, a falirem, não é? E a perdermos emprego. Isso é que não podemos perder mais. Num período envolvido em austeridade constante, António Pinto Leite defende que a disciplina orçamental deve manter-se e elogia o papel dos portugueses nesta etapa angustiosa. Nós temos uma dívida para pagar, estamos a criar condições favoráveis para que os nossos parceiros internacionais ponderem sucessivamente, e não de uma vez só, repensem a situação financeira de Portugal. Eu julgo que só com credibilidade e com a credibilidade que estamos a obter é que isso é possível. Mas até lá temos o que temos para pagar, somos um povo honrado e um povo muito capaz, um povo que deu a volta, que é hoje um dia um caso de sucesso a nível internacional. Quando se celebra o Dia do Trabalhador e o desemprego é uma realidade visível, a ASES defende o valor do trabalho, condição para a dignidade humana. A primeira preocupação é o desemprego, são aqueles que não têm trabalho. Dentro desses, sobretudo aqueles que estão numa condição de pensar que não vão voltar a ter trabalho. É uma agonia enorme. Portanto, nós temos que ter uma resposta para isso. Que o desemprego passe a fazer parte das políticas de responsabilidade social das empresas, que não faz. Essa parte é muito curiosa de ver que as empresas não têm isso. Têm outras matérias, preocupam-se com a pobreza, preocupam-se com a deficiência, preocupam-se com outras áreas de sofrimento social, mas não com o desemprego. Ora, ela deve estar com prioridade das políticas de responsabilidade social das empresas, porque realmente sem trabalho e sem trabalho digno não há dignidade da pessoa humana. Portanto, isto é um problema de todos, que toca a todos e em todos que se têm que empenhar. Numa época de crise, são essenciais os apóstolos sociais. Formas de colocar as pessoas novamente no topo das prioridades. O Evangelho do próximo domingo, agora interpretado num texto do cônego João Aguiar Campos, que dele nos fala por outras palavras.
O desânimo que desce a Emaús tem 12 pesados e longos quilómetros. Leves são, no entanto, os 12 quilómetros de regresso, após o encontro que vence o medo e ressuscita a esperança. O diálogo que fazia arder o coração queimou a tristeza e recordou palavras esquecidas. E os olhos abriram-se, de repente, para um gesto revelador. Na fração do pão, quebraram-se os pensamentos embaciados. Que eu hoje te reconheça, Senhor. Que eu te reconheça ressuscitado, apesar dos sinais de morte que frequentemente parecem esconder o sol dos dias. Que eu te reconheça e, reanimado, volto aos sítios de onde saí descrente, para aí regar a semente da esperança. Temas presentes e em atualização em agência.eclesia.pt. Dia 1º de maio, dia dedicado ao trabalho e a quem o exerce, mas também uma realidade muito marcada pela injustiça e pela exploração. José Paixão é o coordenador nacional da Liga Operária Católica, está entre nós. Muito obrigado por estar na nossa companhia. Hoje é o Dia do Trabalhador. Um dia que já tem uma longa tradição e que é celebrado precisamente para sublinhar a dignidade do trabalhar e, ao fim e ao cabo, apelar também para os direitos dos trabalhadores. Muito obrigado. A Liga Operária Católica é que agradece, de facto, neste Dia do Trabalhador, poder estar aqui a dar a sua opinião sobre este dia. Podemos começar por dizer que o Dia do Trabalhador tem uma história que vem de muito longe. Muitas pessoas podem pensar que existe agora, ou porque vivemos neste momento em liberdade, que o Dia do Trabalhador se fica por aí, por esse tempo, mas podemos dizer muito rapidamente que a partir de 1750, nos Estados Unidos da América, quando os trabalhadores trabalhavam de sol a sol, iniciou a grande luta dos trabalhadores para que houvesse uma redução do horário de trabalho, que só 50 anos depois, em 1800, foi possível haver essa redução para as 10 horas diárias. Essa luta continuou com muito sacrifício, com algumas mortes, de que ficaram célebres os chamados mártires de Chicago, e que veio trazer que veio trazer alguma possibilidade de, passados alguns anos, nos finais do século XIX, se passar para as 8 horas de trabalho diários. E estas 8 horas de trabalho diários eram numa perspectiva de humanização, em que se considerava que eram necessários para a dignidade da pessoa que trabalhava ter 8 horas para trabalhar, 8 horas para lazer e 8 horas para descansar. E, portanto, esta era foi a grande razão para que fossem estabelecidas as 8 horas de trabalho. O que veio a verificar-se de seguida é que esta forma veio trazer grandes aumentos de produtividade, exatamente porque os trabalhadores, tendo estas condições para trabalhar, para o lazer e para descansar, produzem mais, estão com maior satisfação e têm outras condições para poder trabalhar. O que é que a Liga Operária Católica recomenda aos trabalhadores na forma de assinalar este dia? Certamente não é o limitar-se apenas a ser um dia feriado, mas também recordar, de alguma forma, também essa carga histórica, não é? A Liga Operária Católica é um movimento de trabalhadores cristãos, e, portanto, os trabalhadores cristãos têm
tanta ou mais obrigação de lutar pelos seus direitos, de encontrar formas de atingir os seus objetivos, juntamente com todos os outros trabalhadores, naquilo que se refere a estas grandes lutas do Dia do Trabalhador. E consideramos que o Dia do Trabalhador deve continuar a inspirar a luta pelo trabalho digno, a luta pela dignidade da pessoa, também a aproximação dos trabalhadores às suas organizações sindicais, porque, naturalmente, consideramos que só os trabalhadores podem, de facto, defender os seus direitos. Se os trabalhadores estiverem à espera que alguém venha defender os seus direitos, não podem pensar que isso venha a acontecer, porque os trabalhadores organizados, unidos, é que podem vir, de facto, a defender esses direitos de que tanto necessitam. É já habitual, nesta ocasião, a Liga Operária Católica, o Movimento de Trabalhadores Cristãos, emitirem uma pequena nota, uma pequena reflexão sobre o mundo laboral. Este ano, o que é que sublinha essa mensagem? A Liga Operária Católica, nos últimos anos, tem aproveitado um comunicado do Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos, de que a LOC foi fundadora e é membro, que está a ser transmitido, difundido em todo o mundo. Já traduzimos esse comunicado, que está neste momento a ser distribuído, e apenas referir que neste comunicado, manifestando que não estamos sós, e, portanto, que estamos no mundo inteiro com os trabalhadores, o comunicado que é sobre este 1º de maio, 1º de maio deste ano, afirma que os homens e as mulheres do trabalho exigem viver com dignidade e igualdade, denuncia a situação de precariedade laboral e familiar em que vivem os trabalhadores e trabalhadoras do mundo e defende o direito das pessoas e das famílias terem um rendimento básico que lhes permita viver com dignidade. Há sempre uma realidade que é incontornável. Nós assinalamos hoje o Dia do Trabalhador num momento em que temos uma elevada taxa de desemprego. Portanto, haverá muitos que, de alguma forma, não se poderão rever completamente neste dia porque não trabalham neste momento. Foram impedidos de exercer essa atividade dignificante, não é? Para o ser humano. Por um lado, é um drama social, por outro lado, é uma situação que também fragiliza bastante aqueles que trabalham, porque cada vez o irão fazer em condições mais precárias. A LOC considera que hoje, tal como no final do século XIX, é indispensável que se lute pela redução da jornada de trabalho, em defesa da dignidade humana e do primado do trabalho, porque nós consideramos que o trabalho deve estar acima do capital e acima das questões económicas, e por isso mesmo consideramos que é importantíssimo que nesta jornada se faça esta defesa. Mas consideramos também que, de facto, e como disse, e bem, não são apenas os trabalhadores que têm trabalho, são os desempregados, são os próprios reformados que neste momento estão a ser expoliados de parte das suas reformas e que, naturalmente, isso tem que ser resultado de uma grande participação ativa dos trabalhadores. Ontem como hoje, a solidariedade é um valor a desenvolver, que é fundamental a desenvolver, para bem dos trabalhadores, como um dos seus valores mais importantes e como manifestação da própria cultura do mundo do trabalho. Outro valor a desenvolver, consideramos nós, é a unidade dos trabalhadores na defesa dos seus direitos. Porque consideramos também, mais uma vez, que só os trabalhadores unidos e em coletivo se podem defender.
De alguma forma, estes momentos de instabilidade e de alguma perturbação social e também no mundo laboral dificultam esta agregação, não é, de vontades, no sentido de dignificar o mundo do trabalho, lutando pelos direitos, porque depois as pessoas pensam que mais vale trabalhar com poucas condições do que estar no desemprego, e isto é pernicioso, não é? É muito pernicioso e está a levar muitos trabalhadores a aceitar, de facto, condições indignas de trabalho. Mas aquilo que de facto nós vamos dizendo aos trabalhadores, aos da LOC e aos outros, é que de facto é necessário alterar as coisas no sentido de que haja uma distribuição equitativa da riqueza, de forma a que os trabalhadores possam ter a sua vida assegurada. E gostaria aqui apenas de referir que já o anterior Papa Bento XVI dizia, na sua encíclica Caridade na Verdade, número 63, que muita da pobreza existente é o resultado da violação da dignidade do trabalho humano, porque são desvalorizados os direitos que dele brotam, especialmente o direito ao justo salário. Portanto, isto quer dizer que, de facto, a doutrina social da Igreja impulsiona também a que os trabalhadores se organizem, se unam e se defendam. Muito bem. José Paixão, muito obrigado por ter estado aqui connosco no programa Eclésia neste Dia do Trabalhador. Um olhar sobre a realidade do trabalho e os desafios que se colocam neste momento marcado pela crise e pela incerteza. Foi o programa Eclésia que regressa amanhã. Tenha então uma boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.